tudo bem? Hoje o nosso estudo é o santuário. O santuário no contexto do grande conflito e também na restauração da verdade. Este é um tema fundamental. A Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse versículo resume praticamente tudo que nós temos a estudar hoje. E para entendê-lo bem, precisamos navegar um pouco nas páginas das Sagradas Escrituras. Aqui no meu computador, eu tenho muitas informações importantes que eu gostaria de apresentar a você. Primeiramente, antes do pecado, o relacionamento de Deus com o homem era face a face. Está no livro de Gênesis, no capítulo 2, de 15 a 17, quando Deus se comunicava com Adão e Eva face a face. Isto antes do pecado. Logo após o pecado, o homem não pôde mais ter esse relacionamento face a face com Deus. O homem pecou e se escondeu de Deus. Por isso Deus chegou no jardim do Éden, na viração do dia, como de costume, e Adão e Eva não estavam ali, e diz a Bíblia que Adão e Eva falaram: Senhor, ouvimos a tua voz e tivemos medo e nos escondemos. Veja que logo após o pecado, o homem só ouvia a voz de Deus, mas não tinha mais esse relacionamento face a face. Muitos anos depois, na época do profeta Isaías, o profeta diz no capítulo 59, versículo 2, assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Veja que na época do profeta Isaías, o homem nem sequer ouvia mais a voz de Deus. E nos dias de hoje, lemos em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha a condição, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebeu o distanciamento? Percebeu o afastamento? O homem tinha comunhão plena com Deus, mas o pecado o afastou, e hoje, infelizmente, nós seres humanos não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Por esta razão, já que o pecado fez essa separação, esse muro de separação, então, baseado nisso e por esta razão, é que Deus pediu, e está aqui na Bíblia, Deus pediu, me faça um santuário e eu habitarei no meio deles. E aí Deus pede para fazer o santuário. E no capítulo 25 de Êxodo, Deus diz qual material deveriam usar para fazer o santuário. E ali fala de ouro, prata, fala também de bronze, fala das cores, das metragens. Deus dá toda a orientação para que o santuário pudesse ser feito. E assim, Deus pediu a Moisés que fizesse um santuário. Mas como é que Moisés poderia fazer um santuário se ele não tinha especialidade, não era especialista em construção? Não sabia fazer isso. Então Deus lhe deu uma visão. E a visão que Deus lhe deu, eu quero mostrar a você agora, para que Moisés fizesse um santuário semelhante àquele. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Que visão é essa? Que mensagem é essa? Que modelo é esse? Vamos lá? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E vamos ver aqui qual foi a visão que Deus deu a Moisés e que modelo é esse que Deus deu a ele, para que ele pudesse construir um santuário da forma correta. Diz aqui, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Viu? Deus mostrou a Moisés um santuário que existe no céu e disse a ele, faça um santuário semelhante a este. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5, confirma esta mensagem. Diz assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente inspirado ou instruído, quando estava para construir o santuário, o tabernáculo. Pois diz ele, vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Assim, Deus deu a visão do santuário para Moisés e disse, faça um igual. E Moisés fez um igual. Como é esse santuário? Vejamos alguns detalhes do santuário. De toda essa construção, a mobília,
alguns detalhes importantíssimos, conforme Deus mostrou a Moisés naquela visão. Vamos lá. Aqui no meu computador eu tenho muitas informações que eu vou mostrar a você e você poderá acompanhar na Bíblia e também através das imagens. O santuário que Deus pediu que Moisés fizesse deveria ter um pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então vamos de novo. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio havia dois objetos. Um altar de sacrifício de animais e uma bacia com água, ou uma pia, se você quiser falar pia, com água. Aí, entrando no lugar santo, tinha uma mesa com 12 pães, eram chamados pães da proposição, pães feitos da flor da farinha, sem fermento. Tinha uma pilha de 6 aqui e uma pilha de 6 aqui, 12 pães. Ainda no lugar santo, tinha um castiçal com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas de dia e de noite, continuamente. E o que fazia aquelas lâmpadas ficarem acesas era azeite, o azeite. Tinha também no lugar santo um altar de incenso. Esse altar ficava mais ou menos ali próximo à divisão para o lugar santíssimo, mas ainda no lugar santo. Um altar de incenso. Depois, passando para o lugar santíssimo, havia uma cortina grande, um véu enorme. Essa cortina chamavam de véu. Esse véu é que separava o santo do santíssimo. No lugar santíssimo havia uma grande arca, um caixote, uma arca de madeira revestida de ouro, e essa arca é conhecida na Bíblia como a Arca da Aliança ou Arca do Concerto. Ali estava no lugar santíssimo. Dentro desta arca, no lugar santíssimo, tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Isso estava dentro da arca. Sobre a arca tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. E sobre a tampa haviam 2 anjos, querubins feitos de ouro, assim, um curvado para o outro, assim, entendeu? Desse jeito. 2 anjos sobre a tampa da arca. E aí, no meio desses 2 anjos, sobre a arca, no lugar santíssimo, era exatamente ali que Deus se manifestava uma vez ao ano. Esse dia que Deus se manifestava era conhecido como o dia da expiação. Era o dia da reconciliação, o dia do juízo, o dia do perdão, o dia da misericórdia. Esse dia da expiação, Deus se manifestava ali, no lugar santíssimo, sobre a arca, entre os 2 querubins. Essa manifestação de Deus ali era conhecida como Shekinah. O Shekinah era a presença de Deus, uma nuvem de fogo com a presença do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso que acabei de apresentar a você está em Hebreus capítulo 9, de 1 a 7. Lembrando que no lugar santo o sacerdote entrava e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. O sacerdote entrava no lugar santo 2 vezes ao dia e no lugar santíssimo o sumo sacerdote sozinho 1 vez no ano ou ao ano. O que tudo aquilo significava? Para que aquele santuário? O santuário do Antigo Testamento era como uma escola para ensinar para o povo o plano da salvação. Até porque antes de Cristo morrer na cruz, as pessoas não tinham essa referência que nós temos hoje para obter o perdão pelo sangue de Cristo. Então, eles tinham o santuário e toda vez que cometia um pecado, eles deveriam pegar um cordeiro, o pecador levava o cordeiro até o pátio do santuário, ali ele se ajoelhava, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados a Deus e transferia a sua culpa do pecado para o cordeirinho. Depois pegava um facão e cortava o pescoço do cordeirinho. E aquele cordeirinho morria no seu lugar e o sangue dele era usado ali no santuário pelo sacerdote, e o sacerdote então com seu polegar direito fazia as impressões digitais nas pontas do altar. E o restante do sangue jogava no véu e derramava à base do altar. Levítico 4, de 27 a 30. Ali tem a descrição desse ritual do santuário. Assim, o santuário funcionou durante muitos anos antes de Cristo. Era uma tenda móvel que eles montavam e desmontavam. E fizeram isso mais de 40 vezes,
aproximadamente 41 vezes, montando e desmontando o santuário. E assim eles faziam o ritual do santuário a cada dia durante o ano todo. Quando completava um ano fazendo tudo isso, então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para apresentar os pecados do ano todo a Deus. Deus se manifestava e, pela sua misericórdia, perdoava os pecados do povo. E esse dia era o dia da purificação do santuário, era o dia da expiação, era o dia do juízo. E aí eles faziam toda a limpeza do santuário, trocavam as cortinas, trocavam ali os tapetes, limpavam tudo, todo aquele sangue, tiravam tudo ali e o ano seguinte começava tudo de novo. E assim sucessivamente. Não é incrível tudo isso? É realmente impressionante. Agora, o que cada detalhe desse santuário significava? Primeiramente, o santuário tinha 3 portas. A primeira porta era da rua para o pátio. A segunda porta era do pátio para o lugar santo. A terceira porta era do santo para o santíssimo. Os judeus costumavam chamar essas 3 portas com os seguintes nomes. Da rua para o pátio chamavam de o caminho. Do pátio para o santo chamavam de verdade. E do santo para o santíssimo chamavam de vida. Então era comum falar caminho, verdade e vida. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele usou essas palavras referindo-se a ele mesmo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse claramente isto que acabei de mencionar. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou a porta. Se você pegar João capítulo 10, verso 7 e verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Confirmando aí, as 3 portas do santuário se aplicavam a Jesus. Aqui ainda nas ilustrações, veja, o altar de sacrifício que tinha no pátio, que está em Levítico 1, verso 9, era símbolo de Cristo que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Efésios 5, verso 2. Ainda no pátio, aquela bacia com água, Êxodo 30, 18, era símbolo do Espírito Santo, João 7, de 37 a 39. Era símbolo da Bíblia, a palavra de Deus, Efésios 5, 26. E era símbolo do batismo, João 3, verso 5. No lugar santo, aquela mesa com 12 pães, o número 12, Êxodo 25, 30, era símbolo do povo, das 12 tribos do povo de Israel. E o pão sem fermento simbolizava Jesus, o pão da vida. João 6, 48. Lembrando que não tinha fermento, porque fermento era símbolo do pecado. E como Jesus nunca pecou, o pão tinha que ser sem fermento. Ainda no lugar santo tinha um castiçal com 7 lâmpadas. O número 7 representava as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 20. E isso está ligado a Êxodo 40, verso 24. E a lâmpada, a luz em si, que ficava acesa de dia e de noite, representava Jesus, a luz do mundo. João 8, versículo 12. Ainda no lugar santo, o altar de incenso. Êxodo 40, 26. Isto era símbolo ou representava a oração dos santos, o culto a Deus, que está em Apocalipse 5, versículo 3. No Santo dos Santos, no Santíssimo, tinha a Arca do Concerto, Êxodo 26, verso 33. Sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. O que representavam então os objetos que estavam dentro da arca? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. O maná representava o cuidado de Deus, que Deus proverá. Deus cuida de nós e provê o necessário para você e eu vivermos. A vara de Arão representava ali que Deus está no controle. É Deus que dirige a sua igreja, o seu povo e a nossa vida. É Deus que está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Ali tinha também as tábuas da lei. As tábuas da lei representavam amor e justiça, ou o juízo final. Assim, você percebeu que o cordeirinho simbolizava Jesus,
O sacerdote simbolizava Jesus. O sumo sacerdote simbolizava Jesus. As 3 portas simbolizavam Jesus. O sacrifício era o sacrifício de Jesus. Tudo que tinha no santuário era símbolo de Jesus. Por isso, veja o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz, já que tudo representava Jesus, já que tudo era símbolo de Jesus. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Vamos ver? Me acompanhe aqui. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, para você ter a certeza que tudo que tinha no santuário simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3. Com muita solenidade eu vou ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, veja, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. João Batista o reconheceu como Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus ali no Rio Jordão, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, todo o ritual do santuário apontava para Jesus. Assim como o pecador confessava os pecados e transferia sua culpa para o Cordeirinho, e o Cordeirinho morria, assim também Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Todos os pecados Jesus levou sobre si. E, infelizmente, Jesus teve que morrer. Mas, felizmente, ele morreu. Porque se ele não morresse, nós não seríamos salvos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Como o cordeirinho, também no Velho Testamento, simbolizava isto. Meu amigo e minha amiga. Agora que você entendeu muito bem isso, é preciso entender o último aspecto desse estudo. Aqui em São Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 e no versículo 51, aqui diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, todo aquele ritual do santuário acabou. Todo aquele sistema de sacrifício de cordeiros do passado perderam o valor quando Cristo morreu na cruz. Hoje, Jesus ressuscitou, ou melhor, já está ressuscitado, ressuscitou ao 3º dia, e hoje ele está no céu, à direita de Deus, no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós. O que Deus então espera de mim e de você? Por favor, vem aqui bem pertinho, quero falar algo muito importante para você. Pode se aproximar aqui, quero falar algo muito importante para você. Vem cá. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lembra, no santuário tinha 3 portas. Jesus é a porta. E Jesus já abriu a porta da salvação para você quando morreu na cruz. Hoje, só falta você abrir a porta do seu coração. Como está o seu coração? Está fechado ou está aberto? Se ele estiver aberto, meus parabéns. Mas se ele estiver fechado, abra-o agora mesmo. Entregue a sua vida a Jesus. Tome uma decisão e Deus fará de você a pessoa mais feliz do mundo. Em breve Jesus vai voltar e quer levar você para o reino da eterna felicidade. Se você deseja abrir o seu coração para Jesus hoje, então feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje.
Muito obrigado porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levou sobre si os nossos pecados e a sua capacidade em perdoar é muito maior do que a nossa capacidade de pecar. Eu entrego essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.